Hoje, em nossa aula de Sociologia, vamos falar sobre conceito de cultura e a ideologia no cotidiano. Vamos lá? A cultura de um povo é um reflexo de suas ideologias, ou seja, o que o povo acredita e defende reflete na sua forma de se expressar. A ideologia faz parte da cultura dentro de tradições, hábitos e crenças. Conceito de cultura. Cultura significa cultivar e vem do latim colere, sendo um conjunto acumulado de símbolos, ideias e produtos materiais associados a um sistema social, seja uma sociedade inteira ou uma família. A cultura possui aspectos materiais e não materiais. A cultura material inclui tudo o que é feito e transformado como parte da vida social coletiva, desde a preparação do alimento até a produção de aviões. A cultura não material inclui símbolos como as ideias que apoiam a vida das pessoas em relações mútuas. As mais importantes dessas ideias são atitudes, valores, crenças e normas. A cultura brasileira é marcada pela alegria, e isso reflete também na música, por exemplo, o samba, que faz parte da cultura brasileira. No caso da cultura argentina, o tango é o seu patrimônio musical mais famoso, que reflete uma característica de seu povo. Conceito de ideologia. É um conjunto de crenças, valores, doutrinas e visões de mundo de um indivíduo, grupo ou sociedade. Para Marx, a ideologia é um instrumento das classes dominantes para manterem seus privilégios por meio de um falseamento da realidade. Apresenta os seus interesses de modo que pareça comum a toda a sociedade. Etnocentrismo. Etnocentrismo é definido como a visão demonstrada por alguém que considera o seu grupo étnico ou cultural o centro de tudo, ou seja, mais importante do que outras culturas e sociedades. O termo é formado pela palavra grega ethnos, que significa nação, tribo ou pessoas que vivem juntas, e centrismo, que indica o centro. Uma visão etnocêntrica, por vezes, leva a atos de intolerância e desrespeito àqueles que são diferentes ou têm hábitos e costumes opostos aos nossos, denotando preconceito e até mesmo a prática de atitudes radicais. É importante destacar que o relativismo cultural é uma ideologia que defende os valores e princípios morais, o certo e o errado, o bem e o mal, que são convenções sociais próprias de cada cultura. E algo considerado certo ou errado em uma cultura não significa que o seja também em outras. Por exemplo, na cultura de vários países muçulmanos, as mulheres são obrigadas a cobrir o corpo e o rosto. Já na cultura ocidental, as mulheres têm mais liberdade e se vestem livremente. Agora, vamos realizar alguns exercícios. Exercício número 1. Todos nós participamos de certos grupos de ideias. São espécies de bolsões ideológicos onde há pessoas que dizem coisas em que nós também acreditamos, pelas quais lutamos, que têm opiniões muito parecidas com as nossas. Há alguns autores que dizem que, na verdade, nós não falamos de fato o que acreditamos dizer. Haveria certos mecanismos, certas estruturas que falariam por nós. Ou seja, quando damos nossas opiniões, quando participamos de algum acontecimento, de alguma manifestação, temos muito pouco de nosso aí. Reproduzimos conceitos que circulam nesses grupos. Ideologia não é, portanto, um fato individual. Não atua de forma consciente na maioria dos casos. Quando pretendemos alguma coisa, quando defendemos uma ideia, um interesse, uma aspiração, uma vontade, um desejo, normalmente não sabemos, não temos consciência de que isso ocorre dentro de um esquema maior, do qual somos representantes.
Repetimos conceitos e vontades que já existiam anteriormente. A partir do texto, é possível afirmar que a ideologia é: alternativa A, um fato individual, consciente e que se manifesta por vontades particulares. Alternativa B, um conjunto de atitudes individuais e momentâneas que não interferem na vida social. Alternativa C, algo que se reproduz fora e sem sofrer influências do grupo social. Alternativa D, algo que se reproduz solitariamente. Alternativa E, algo que se reproduz a partir da convivência entre os indivíduos em grupos que defendem os mesmos interesses e possuem opiniões semelhantes. A alternativa correta é a letra E. Algo que se reproduz a partir da convivência entre os indivíduos em grupos, que defendem os mesmos interesses e possuem opiniões semelhantes, pois os grupos aos quais convivemos são escolhidos pelos interesses e ideias semelhantes, para facilitar nossa relação e convivência em harmonia no grupo do qual participamos. Exercício número 2. Leia a letra dessa música que fala sobre ideologia e responda a seguinte questão. A palavra ideologia é dicionarizada ora como conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas e visões de mundo de um indivíduo ou de um grupo. Ora como conjunto de ideias que visa manipulação e alienação das pessoas. Os versos que melhor se relacionam à primeira e à segunda noção, respectivamente, são: alternativa A, os meus sonhos foram todos vendidos. Eu vou pagar a conta do analista. Alternativa B, meus heróis morreram de overdose. É um coração partido. Alternativa C, eu quero uma para viver. Frequenta agora as festas do Grande Monte. Alternativa D, meu sex and drugs não tem nenhum rock and roll. Mudar o mundo. A alternativa correta é a letra C, eu quero uma para viver. Frequenta agora as festas do Grande Monte. Pois a noção de ideologia é complexa e envolve, no mínimo, dois sentidos complementares: conjunto de ideias, em geral, e conjunto de ideias que visa alienação de pessoas. O verso "Eu quero uma para viver" remete ao desejo do eu poético de contar com um conjunto de ideias em que ele possa acreditar e com o qual ele possa viver, enquanto o verso "frequenta agora as festas do Grande Monte" sugere um conceito já alienado, que prefere viver nas festas da alta roda a se preocupar com os problemas sociais. Lembre-se, a cultura de um povo é um reflexo de suas ideologias, ou seja, o que o povo acredita e defende se reflete na sua forma de se expressar, e que podem existir diferentes culturas, valores, crenças, todas coexistindo em harmonia e respeito. Até nossa próxima aula. Obrigada.